Oi. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus habite ricamente em nossos corações, amém? Que bom que você veio. Eu cumprimento todos aqueles que se dispuseram a estar na casa do Senhor, a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero cumprimentar você que nos visita nessa noite, você que nos dá a honra de nos visitar nessa noite, você que é de outra cidade, você que é de outra denominação cristã, você é muito bem-vindo no nosso meio. Esse final de semana onde nós tivemos grandes eventos, acontecimentos na nossa igreja, e ainda estamos tendo, como o encontro de casais que está acontecendo, como nós tivemos aqui a pijamola, né? As crianças pousando aqui na igreja, dormindo aqui, recebendo a palavra do Senhor, brincando, se divertindo. E eu quero parabenizar a equipe infantil, a equipe que cuida do departamento infantil da igreja. Parabéns a vocês, foi uma bênção. Eu fiquei sabendo que também tivemos uma reunião da ABU também. Eu cumprimento todos os nossos queridos jovens da ABU, os abeuenses, né? Que vocês estão conosco hoje. Eu sei que alguns de vocês são de outra cidade. Eu quero cumprimentar e desejar a vocês que vocês sejam muito bem-sucedidos nesse trabalho maravilhoso da ABU, da Aliança Bíblica Universitária. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos aqui conosco, tá bom? Eu peço que vocês coloquem de pé neste momento. Nós vamos estar orando ao Senhor e depois lendo a palavra do Senhor. Eu peço que você esteja se colocando diante de Deus em uma atitude de adoração, uma atitude de oração, buscando o Deus da sua vida, o Deus das nossas vidas, o Deus e Senhor da igreja. Feche seus olhos neste momento, nós vamos estar orando. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, nessa noite. Nós queremos, Senhor Deus, adorar o teu santo nome, Senhor. Queremos render a ti, Senhor Deus, toda a nossa gratidão, porque tu és um Deus que, apesar de toda a grandeza, apesar de toda a onipotência, onipresença, onisciência, tu és um Deus criador de todas as coisas. Apesar de toda essa grandeza, de toda essa magnificência, Senhor, o Senhor ainda se preocupa conosco, o Senhor se inclina em direção a nós, e salva o pecador, e ouve a oração do pecador, e recebe a adoração de um povo pecador, mas um povo que o Senhor mesmo se escolheu para si, um povo que tu fizeste aliança com Ele, e nós sabemos que nós somos este povo, Senhor, e nós como povo da aliança, como família da aliança, erguemos nossas vozes, Senhor Deus, neste momento, e elevamos a nossa oração ao Senhor, invocando o Teu precioso nome, invocando a Tua presença sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Ó Pai, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio, Senhor, e neste momento nós pedimos ao Senhor que venha a falar poderosamente aos nossos corações, que venha, Senhor Deus, a ministrar, Senhor Deus, a nossa vida. Nós desejamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, se alguém entrou aqui nessa noite, Senhor Deus, triste, cabisbaixo, ó Pai amado, anima, Senhor Deus, esta pessoa em nome de Jesus. Aqueles, Senhor Deus, que já entraram aqui regozijando e jubilando na Tua presença, dá ainda mais alegria, Senhor Deus, de estar na Tua presença, ó Pai. Ó Pai, nós Te louvamos, nós estamos felizes na Tua presença, e queremos pedir que o Senhor governe toda a liturgia deste culto, porque ele é dedicado ao Senhor, ele é para a honra e para a glória do Teu precioso nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém. A igreja abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 2, de 1 a 11, vamos ler de forma responsiva. Filipenses 2, de 1 a 11, exortação ao amor fraternal e à humildade, tendo como exemplo o próprio Cristo. Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11, vamos ler de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias,
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu peço que você leia junto comigo agora, toda a igreja, versículo 11 novamente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que essa possa ser a sua confissão nessa noite, que essa palavra fale poderosamente ao seu coração, o exemplo de humildade e obediência de Jesus Cristo também seja o seu exemplo. Neste momento nós vamos cantar o hino de número 103, Salvação em Cristo, do Inário, hino 103. Podeis assentar, queridos. Eu peço que você abra agora a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, de 21 a 25. 1 Pedro 2, de 21 a 25. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Eu vou ler, e os irmãos acompanhem com atenção.
Diz assim a palavra do Senhor: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bendita seja a palavra do Senhor, queridos. E esse texto é muito propício para o momento em que nós vamos, nesta hora, confessar os nossos pecados ao Senhor. É um momento de confissão, é um momento de arrependimento, é momento de nós nos colocarmos diante de Deus, realmente com um espírito de quebrantamento, porém sabendo que o Deus Santo, poderoso, é também o Deus que perdoa, e Ele perdoa justamente por aquilo que está escrito nesse texto, porque Jesus Cristo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Nós fomos sarados por suas chagas. Irmão, é impossível viver uma vida abundante, uma vida para a justiça de Deus. É impossível viver uma vida plena na presença de Deus sem confissão de pecados. Eu peço que você preste muita atenção nesse momento, que você valorize esse momento como algo fundamental para a sua vida, que esse seja um momento de cura para a sua alma, porque Jesus está presente aqui. E se você está carregando um fardo pesado dos seus pecados, e nós realmente pecamos todos os dias, por pensamento, por palavra, por ações, se você tem carregado esse fardo, eu gostaria de dizer para você que Jesus está aqui, que Deus perdoa os seus pecados, e você pode abrir o seu coração diante de Deus e confessar esses pecados, porque pecado confessado é pecado perdoado. Faça isso neste momento, querido. Feche seus olhos, não deixe que nada atrapalhe e nem tire a sua concentração desse momento tão importante. Não negligencie esse momento fundamental. Coloque-se diante de Deus em silêncio. Nós vamos ter aqui um pequeno momento de silêncio, e depois eu vou pedir para que o presbítero Dário leve uma oração a Deus de confissão de pecados, mas antes silencie na presença do Senhor e confesse os seus pecados a Deus. Façamos isso neste momento. Nosso Deus e Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus que perdoa os nossos pecados, mesmo indignos que somos. O Senhor morreu no meu, no seu, no nosso lugar, para nos resgatar das trevas e nos dando vitórias, nos dando a salvação eterna. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor, que o Senhor tem dado a todo o Teu povo, todos aqueles que têm Jesus no seu coração. Obrigado, Senhor, por esse grande amor. Quando daqui uns dias estamos rememorando, mais uma vez, a morte e a ressurreição do Deus vivo. E obrigado por esse ato maravilhoso, sacrifício de Deus,
feito na cruz e de morte de cruz. Louvo o teu santo nome, Senhor, pelo teu grande amor que o Senhor tem tido para toda a sociedade, todo o mundo inteiro, Senhor. Aqueles que creem no Senhor possam ter uma vida eterna, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que impede, Senhor, uma comunhão pura com o teu santo nome, Senhor. Aplana os nossos caminhos, as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Eu clamo isso no teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Salvador da fé. É em nome dele que eu oro. Amém. Cantemos agora o hino 198. Enquanto cantamos, vamos também trazer aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas. Podemos ficar de pé neste momento. Já chamo aqui os irmãos que vão estar participando desse momento de cânticos a Deus. E você pode louvar a Deus de todo o seu coração. Você é convidado a isso. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos falar entre nós com hinos, com salmos e cânticos espirituais. De forma que nós cantamos aqui e você canta aí também. E nós falamos uns aos outros com cânticos. E as letras das músicas, elas falam ao nosso coração. E nós somos edificados por essas letras. Preste muito bem atenção naquilo que você está cantando. Louve a Deus de todo o seu coração. Esse é o momento para isso. Cantemos com grande alegria. És tu, única razão da minha adoração. Única esperança e a
colocamos quebrantados na presença de Deus essa noite. Nos quebrantamos porque grandes são as coisas que Ele fez, e Ele mesmo nos atraiu pelo poder da cruz. Nós nos colocamos aos pés de Jesus neste momento e glorificamos. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, eu poder participar, tua obra vou cantar, o Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Oh Deus, obrigado pela tua graça, nós não merecemos. Mereci a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz, a igreja me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Obrigado, Deus, porque quebrantados pelo seu amor, nós nos colocamos e nos rendemos diante da tua presença. Nós nos curvamos diante da tua majestade para te agradecer, Senhor Deus, porque foi por causa da cruz que nós estamos aqui, Senhor. É por causa da cruz de Cristo que nós temos a alegria de fazer o que fizemos nessa noite, de
trazer aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem despertado a fidelidade do teu povo, Senhor Deus, na área financeira. Pai amado, em nome de Jesus, que esses recursos sejam usados para a honra e glória do teu nome, Senhor. E nesta hora, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor compartilha conosco de todas as coisas, ó Pai. O Senhor compartilha conosco do teu amor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Ó Pai amado, muito obrigado pela tua graça. Obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado pelo significado da cruz e da ressurreição de Jesus na nossa vida, Pai. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, no nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar, queridos, nesse momento. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Também obrigado. Nós recebemos aqui um pedido de oração da Eliane Rita Pereira. Quem trouxe esse pedido de oração? Foi o Carlos. Ela é funcionária lá do Erasmo Braga, está internada. E nós vamos fazer desse momento aqui um momento de intercessão, para nós orarmos também pelo nosso irmão presbítero Laércio. Ele hoje retornou para a UTI, e nós precisamos estar orando por ele e pela sua família. Agora está fazendo aí 16 dias já que ele está internado, retorna para a UTI, a situação é bastante complexa, deve ser agora alvo das nossas orações. Então nós vamos orar por ele, e também pela Eliane, e é um momento de intercessão. Certamente você conhece alguém também, que está precisando desses momentos de oração. Você ora, interceda por ela, tá bom? Ou por ele. Há pessoas sofrendo, e espera da gente que esteja pelo menos orando por eles, intercedendo junto a Deus por eles. Vamos fazer isso nesta hora, curvando a nossa fronte, orando. Depois de alguns minutos, estivermos em oração, eu estarei quebrando o silêncio da oração com oração audível. Vamos interceder pela Eliane, pelo presbítero Laércio, e outro pedido, alguém que você conheça que tem pedido as orações da igreja. Vamos curvar as cabeças e orar. Nosso Deus e Pai eterno, nesta hora, quando nós intercedemos neste culto, intercedemos por estas pessoas que pedem as nossas orações. Lembramos aqui da Eliane, esta funcionária lá do Erasmo Braga. Rogamos por ela, ó Deus, diante do Senhor, e pedimos que o Senhor esteja visitando a sua vida, no seu leito, levando consolo e paz ao seu coração. Oramos também, ó Deus, e intercedemos pelo nosso irmão presbítero Laércio. Ó Deus, ele que vem lutando com esta enfermidade, e agora, ó Pai, quando é atingido por aquele processo infeccioso, nós colocamos a vida dele diante do Senhor, ó Deus. Exprime cuidados o quadro dele, e sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é aquele em quem há todo o poder, toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor é aquele que nos visita,
orienta, que nos consola, que nos anima, que nos encoraja. Ó Deus, nós intercedemos pelo Teu servo, clamamos por ele diante do Senhor, pedimos que o Senhor esteja fazendo ali ao lado dele, estando ali ao lado dele, visitando o seu coração, visitando a sua vida, visitando também a sua família, ó Deus, que junto com ele está aflita e clamando ao Senhor e buscando socorro no Senhor. Ó Deus, nós oramos por ele, oramos por outros irmãos e irmãs que estão acamados, enfermos, que não podem estar conosco. Oramos pelo encerramento do encontro dos casais ali e agradecemos ao Senhor as bênçãos recebidas ontem e hoje naquele local. Recebe a nossa gratidão nesta noite, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Hoje não vai ter o culto com as crianças, embora nós não vamos ter a ceia hoje. E no domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor. Então deixa eu falar de duas coisas aqui. Uma que no domingo que vem nós vamos ter, aliás, essa semana. Vocês sabem que hoje, domingo, nós estamos entrando aí na semana da Páscoa, né? Então no próximo fim de semana, aquele feriado de Páscoa aí, vocês terão feriado a partir de sábado, de sexta, né? Quinta-feira já começa a parar tudo, né? Então, essa semana tem aquele feriado. Na sexta-feira, presta atenção nisso que está no boletim, mas vai que você não leu o que está lá no boletim, né? Na dúvida, a gente lembra. Nós vamos ter na sexta-feira o culto de Páscoa aqui na igreja, às 18 horas. Nós vamos ter um culto especial com a participação de outras igrejas presbiterianas de Dourados. Outros pastores estarão conosco, e nós vamos estar expondo aquelas últimas palavras de Cristo na cruz, os brados da cruz. Alguns falam as 7 palavras da cruz, as últimas palavras de Cristo na cruz. Nós vamos estar aqui tendo um culto especial na sexta-feira, a partir das 18 horas, e nós contamos com toda a igreja. Para o coral é às 17, fui lembrado aqui, né? Na sexta-feira, então, às 17 horas, o coral, porque vai cantar no culto, tá bom? E no domingo, nosso culto, em vez de escola dominical, nós vamos ter o culto da ressurreição, às 7 da manhã. Aí fala, pastor, mas culto da ressurreição às 7 da manhã tem que ser às 5, né? 7 da manhã já não é mais de madrugada, mas é o nosso horário do culto que nós vamos ter aqui. E nós vamos ter um momento assim muito especial de ceia do Senhor. Depois nós vamos ter um café da manhã. Para esse café da manhã eu vou convocar a igreja, viu? Nós vamos lembrar aquela divisão que nós já estamos criando aqui na igreja quando nós vamos fazer essas festas. As mulheres vão preparar os quitutes, né? Aqueles bolos, pães, enfim. Cada um aí sabe a receita já de cor na cabeça. Os homens ficam responsáveis pelo leite, o café, o suco, os homens, e venham coar o café também, viu? Não vai deixar para as mulheres, não. Nós vamos, os jovens, as frutas, viu, jovens? Frutas, não precisa de trazer aquela multidão de fruta, não. Pode marcar aí, viu, Jéssica, com as 3 frutas, para que todos, né, estejam trazendo. E as crianças, os jovens e adolescentes, as frutas, viu? As crianças vão trazer vocês lembram? Hein? Não, o todinho, né? Vão trazer o Toddy, o Nescau, ovo maltine, não sei o que eles gostam, né? Então nós vamos estar fazendo o culto da ressurreição. Nós vamos ter aqui uma amostra da Páscoa, e depois, na hora do café da manhã, quem quiser provar a Páscoa dos judeus vai poder provar lá no salão social. Já encomendei um carneiro, já está na geladeira por aí, né? Nós vamos ter o cordeiro pascal e uma amostra da Páscoa para vocês verem como era, e depois lá no salão, na hora do lanche, nós vamos degustar a Páscoa, pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro pascal. Se alguém arriscar, né, fique à vontade. Eu sei que o cordeiro todo mundo gosta, não sei a erva amarga, o pão sem fermento, né? Mas nós vamos fazer esta programação. Irmãos, nós estamos muito felizes com a nossa programação desse fim de semana, que nós
estamos tendo lá agora o encerramento do encontro dos casais. Eu vim lá do local, 36 casais fizeram o encontro, foi muito abençoado, muito gostoso o encontro dos casais. E eu quero agradecer aquela equipe que fez a programação com o CP da igreja. Tinha mais de 60 crianças. Passei 1h da manhã aqui, eles ainda estavam de lanterna na mão no pátio da igreja aqui, caça os tesouros, né? Deve estar tudo desmaiado, alguns nem estão aqui, deve estar dormindo. Mas o que eu quero agradecer é o seguinte, houve uma manifestação preciosa, porque enquanto os casais estão lá no encontro, a coordenação da UCP cuidando das crianças para nós. E na igreja tem que ser assim, um ministério tem que apoiar o outro, né, uma sociedade a outra, para que o trabalho caminhe bem. Então minha gratidão, parabéns à direção da UCP, Cláudio, ao presbítero Rogério, com toda a equipe, parabéns, e aos jovens, aos adolescentes que participaram. Eu vi aqui na igreja uma cena de família, gostei muito, porque a ideia da igreja é essa. Eu estou fazendo um curso da igreja saudável, diz que a igreja saudável, o idoso canta o corim das crianças, o cântico espiritual, e os jovens cantam os hinos do inário. Isso é uma igreja saudável, né? Embora os hinos que nós cantamos hoje, dona Elza, muitos não cantaram. Eu fiquei olhando aqui, falei, nossa, quase ninguém sabe esses hinos. São os hinos em volta da Páscoa. Agora, por outro lado, esse comportamento, eu vejo os nossos jovens e adolescentes, eles se comportam como se fossem os irmãos mais velhos das crianças da UCP. Isso é uma igreja saudável, não é verdade? Onde os jovens, os adolescentes entendem que eles são tipo o irmão mais velho das crianças da UCP. Então parabéns pelo trabalho, foi muito proveitoso, muito agradável. Como nós estamos pregando aí em torno da paixão de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, abra sua Bíblia em Marcos. Se eu errar umas coisas aqui hoje, vocês não reparam não, que a gente vem de uma maratona assim, deixa a mente um pouco cansada. Marcos capítulo 14, eu quero ler hoje sobre Jesus no Getsêmani. Se eu pedisse a algum de vocês aqui para contar a história de Cristo, você saberia contar a história de Cristo? Desde o nascimento, o seu ministério, o quadro da sua morte, o que esteve em torno do sofrimento da morte de Cristo, o seu julgamento, a sua morte, quem o condenou na cruz, a morrer na cruz, a reação dos discípulos, a reação dos romanos, a reação dos judeus, a reação da igreja, dos discípulos, a sua morte expiatória, a sua ressurreição, quem morreu com ele na cruz, em volta dele ali. Você saberia contar a história de Jesus? E se algum dia tomar a Bíblia nossa e sumir com as nossas Bíblias, você vai ter que saber contar isso de cor. É melhor você ir aprendendo. Você sabia que uma família da igreja acabou de um projeto de 7 anos de copiar a Bíblia em cadernos? Copiou a Bíblia inteira, uma família da igreja aqui, 7 anos que estava nesse projeto, copiou, fez uma cópia da Bíblia, manuscrita, e guardou. Não sei nem se está aqui agora à noite, essa família, mas terminou essa semana passada, copiou a Bíblia, doutor Mário, página, linha por linha, e guardou uma cópia dela. Falou assim, se algum dia tomar nossas Bíblias, não toma nossos cadernos. Então, a gente tem a cópia da Bíblia no caderno. Então, vai dar para pregar no domingo com a cópia da Bíblia desse irmão, né? Então, mas você saberia contar a história de Cristo? Nós temos que aprender a contar a história de Cristo. E especialmente esses quadros em torno da sua morte, do seu julgamento e da sua ressurreição. Aqui nós vamos ler um quadro do Getsêmani. Olha, o Getsêmani era um jardim, mas nesse dia ele não foi um jardim muito agradável. Vamos ler Marcos capítulo 14,
os versículos 32 a 42. Eu quero que você olhe na sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Guarda esse texto e abre em João 18. Esse texto de João 18 é um texto paralelo de Marcos 14. Trata também Jesus no Getsêmani. Só que o foco aqui de João 18 vai recair sobre a figura de Judas, o traidor. Você lembra que os evangelhos se dividem em dois blocos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os sinótipos. A palavra quer dizer aqueles que foram escritos por uma mesma ótica. Eles escreveram para falar o que Jesus fez. Por isso que eles são chamados sinótipos. Os três, escritos por uma mesma ótica, é para contar o que Jesus fez. O evangelho de João é um evangelho não sinótipo. Ou seja, ele não foi escrito pela mesma ótica de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas foca o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, o que Jesus fez. João vai ter um outro foco, ou um outro enfoque no seu evangelho. Ele vai falar quem Jesus é. Então a figura messiânica é destacada aqui em várias figuras de linguagem. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida, não é? Ele é a luz do mundo, ele é a videira, nós somos os ramos, ele é o bom pastor. Quem Jesus é? Então a figura do Getsêmani tem um enfoque um pouquinho diferente. Tendo Jesus dito estas coisas, saiu juntamente com seus discípulos para um lugar, para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e os principais sacerdotes e os fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas estas coisas, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu.
Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, é aqui que eu quero chamar a sua atenção: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Olha a pergunta de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aproximando da Páscoa, esta memorável festa, ou esta memorável história do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós nos deparamos com este quadro do Getsêmani, o jardim da agonia. Esse jardim é lembrado como o jardim da agonia, exatamente neste contexto que Jesus foi preso. Jesus acabara de celebrar a ceia com seus discípulos e avisar para eles: um de vós me trairá. E o que me impressiona nesse texto, nesse contexto aqui, do Getsêmani e da ceia do Senhor, é que Judas estava com Jesus na ceia, e Jesus sabia que ele era o traidor, e Jesus não negou a ceia a Judas naquela noite. Você já parou para pensar nisso? Jesus poderia ter falado assim: vocês tomarão a ceia, menos você, Judas. Não seria justo? Se ele sabia que era o traidor, se ele sabia que a hora dele estava chegando e Judas o entregaria, se ele sabia que a ceia do Senhor é para relatar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão uns com os outros, seria justo Jesus negar a ceia para Judas naquela noite? Todos nós iríamos ficar toda a ceia procurando quem é o Judas do dia, né? Menos você, não é assim? Quem é o Judas da semana? Menos você. Jesus não fez isto. Todos participaram da ceia, e quando terminaram de participar da ceia, Jesus sai com seus discípulos, recua para um local ermo, para um local de oração, e ali então ele começa a orar com seus discípulos, e ele começa então a se agoniar na sua alma, e a clamar ao Senhor, e a expressar a agonia do seu sofrimento, e do sofrimento que ele sabia que estava por acontecer, momentos posteriores. Para quem não sabe, isso aqui acontece numa noite de quinta-feira, ele foi morto na sexta. Naquela quinta-feira, no final do dia, quando Jesus antecipa em um dia a festa da Páscoa com os seus discípulos, ele participa também da mais agonizante reunião de oração já registrada na história do cristianismo. Esse jardim era o jardim da agonia. Se nós quiséssemos escrever vários livros para relatar o Getsêmani, nós poderíamos escrever. Mas eu quero tirar algumas lições práticas para nós, desta noite de Jesus no jardim do Getsêmani. Até porque nós precisamos de entender a dor de Jesus aqui, o sono destes apóstolos, a agonia
do nosso Salvador, e como a palavra de Deus descreve este momento do sofrimento de Jesus Cristo. Então eu quero destacar algumas lições. A primeira delas é quão grande sofrimento, ou quão profundamente o Senhor Jesus Cristo sentiu neste jardim do Getsêmani, a antecipação da carga dos nossos pecados que cairiam sobre Ele. A palavra aqui, o texto aqui, como nós dissemos no domingo passado, que ali encerrava o ministério de Jesus e começava o quadro do Calvário. Muitas das vezes nós pensamos que a agonia de Jesus foi apenas na cruz do Calvário, quando ele gritava, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Não, queridos, há todo um quadro da agonia de Cristo, por causa dos nossos pecados. E o texto diz aqui, algumas palavras que nós ficamos às vezes numa tremenda dúvida de entendê-las, porque fala aparentemente da fraqueza humana de Jesus. O texto retrata coisas que nós não vimos em todo o ministério de Jesus. Jesus agoniando na sua alma, e diz aqui, ele sentia pavor e angústia. Você já parou para pensar nisso? Porque nós falamos assim, não pastor, ele era o Filho de Deus, Jesus era Deus, ele não podia sentir pavor, ele não podia sentir agonia, não é verdade? Parece meio contraditório. O texto diz que não só agonia, mas ele diz assim, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Você pode já ter experimentado alguma tristeza no seu coração, mas não nessa dimensão. Você pode já ter experimentado alguma tristeza na sua alma, mas não desse tanto. Tristeza de morte. Lembra do Salmo 23, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não diz lá o Salmo? Mas aqui Jesus está dizendo, a minha alma, ela está sentindo profunda tristeza de morte. A palavra de Deus diz que ele suava gotas de sangue, e ele prostrou 3 vezes, e diz aqui, rosto em terra, e orava, e dizia, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Só há uma explicação razoável para nós entendermos estas declarações do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se tratava de medo da morte, obviamente. Não se tratava de medo da guarda romana, obviamente. Não se tratava de medo da guarda e dos guardas do sinédrio, obviamente. Mas se tratava exatamente daquele sofrimento de morte, quando os nossos pecados seriam lançados e colocados sobre ele, sobre os seus ombros. Esta é a tristeza antecipada do Getsêmani. Nós devemos entender que Jesus sabia o que haveria de acontecer com ele, que ele haveria de levar sobre si os nossos pecados, que ele haveria de levar sobre si todas as tristezas das nossas maldições. É por isso que agora Paulo pode pregar e dizer, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, depois do episódio da cruz. Mas Jesus sabia que seria lançado sobre ele as maldições que estavam previstas para nós, as dores eternas da nossa alma, os sofrimentos e as angústias do inferno, a condenação do nosso pecado, e é por isso que ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Esse texto reflete este sofrimento de Jesus Cristo no nosso lugar. Obviamente, irmãos, que poderíamos tirar muitas lições deste texto, relacionada à oração, relacionada ao sono destes apóstolos, mas eu quero destacar o sono destes apóstolos. Eu nunca vi ninguém com tanto sono, nem ao CP,
depois de ficar brincando de caça-tesouro até de madrugada. Nem você, depois que sai de um velório, de passar a noite inteira, pode passar por um sono tão profundo como este. Vocês lembram que Jesus sempre orava com os discípulos, não lembram? Vários quadros do Evangelho, encontramos Jesus orando com seus discípulos. Eles nunca dormiram assim? Que sono pesado é este destes apóstolos? Eu acho tão impressionante o Evangelho, irmãos, porque o Evangelho vai nos posicionando a cada dia, a cada instante. Este sono pesado destes apóstolos não foi por acaso. Assim como a alma de Jesus se atribulava, diz aqui o texto, em agonia, em tristeza, e ele suava gotas de sangue, abate nos apóstolos um sono profundo, que eles não puderam vigiar com Jesus, eles não puderam passar este sofrimento com Jesus, exatamente porque Jesus já havia dito para eles: este cálice que Jesus haveria de beber, ele teria que beber sozinho. Presta atenção nesse texto, porque nós vamos aprender na Bíblia que há várias referências, por exemplo, sobre o cálice. O cálice da consolação, por exemplo, a Bíblia fala nele lá no profeta Jeremias. Segundo o profeta Jeremias, o cálice da consolação era para se beber no velório, quando morria alguém muito querido, e como uma forma de amenizar o sofrimento, era dado então o cálice da consolação. No enterro, durante o funeral, era oferecido aquele cálice e era bebido, passado de pessoa para pessoa, como uma forma de se consolar pela perda de um ente querido. Não é o caso do meu copo d'água, viu? Mas era o cálice da consolação. A Bíblia fala sobre, por exemplo, o cálice da bênção. Quando Jesus vai ministrar a ceia, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança, é o cálice da bênção. Realmente nós participamos daquele cálice da bênção do Senhor. E o apóstolo Paulo fala: este cálice é a nova aliança no sangue de Cristo. Portanto, para vocês que são novas criaturas em Cristo, é o cálice da bênção. A Bíblia refere-se ainda ao cálice da ira de Deus. Esse cálice da ira de Deus era exatamente para marcar a retribuição indigna do Senhor contra a desobediência dos homens e das suas criaturas. Esse cálice da ira de Deus, o livro de Apocalipse diz que será derramado no dia do juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor, quando transbordar o cálice da ira de Deus e ser derramado sobre toda a terra, o cálice da ira de Deus estar por ser derramado sobre a terra. Quem poderá suportar isso? Mas a Bíblia refere a ele, o cálice da ira de Deus, e fala também do cálice da salvação. O salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Esse cálice que Jesus está dizendo que ele ia beber, e que os discípulos não podiam beber, era o cálice da ira de Deus, era o cálice da salvação, era o cálice da bênção de Deus, todos num. Mas eu me refiro aqui ao aspecto da ira de Deus. Por que os discípulos ficaram tomados de tanto sono? Sabe por quê, irmãos? Eles não podiam tomar aquele cálice com Jesus. Ninguém mais podia tomar aquele cálice por Jesus. Esse cálice é uma referência ao sofrimento de Cristo. Jesus deveria passar sozinho aquelas dores, as agonias dos nossos pecados. E isso é bom para nós entendermos a nossa salvação. Sabe por quê? Muitas pessoas pensam que Cristo morreu na cruz
e que nós agora temos que completar a nossa salvação. Ficou para o homem completar a sua salvação. Muitos pensam assim. Esse texto, ele é maravilhoso para nos ensinar isto, que nenhum homem poderia tomar aquele cálice, e nem hoje podemos tomar, que nenhum homem poderia participar daquele sofrimento e morte de Jesus Cristo. Esse texto serve para nos mostrar no sono apavorante destes discípulos, porque eles não há obra humana no sacrifício da cruz, não há obra humana na nossa salvação, que a salvação que Deus nos dá é uma salvação completa. E é exatamente por isto que aqueles discípulos, eles não podiam participar daquela agonia do Getsemane juntamente com Jesus. Jesus não podia, o que eu quero que você entenda, é que ele não podia dividir com os discípulos aquele sofrimento. Essa é a pureza do Evangelho, irmãos. O Evangelho não é alguma coisa que você crê em Deus e depois você tem que completar a sua salvação. A salvação que Cristo conquistou por nós na cruz é uma salvação completa. Aquele cálice somente Jesus podia beber. É por isso que ele diz: não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Somente Jesus podia beber aquele cálice. O Getsemane, eu quero completar aqui a nossa fala. Quando Jesus termina aquele momento de agonia, seus discípulos dormindo, ele então vira para os seus discípulos e diz: vamos, é chegada a minha hora. Jesus sai daquele momento, diz o versículo de número 43, na sua Bíblia, se você quiser ver, de Marcos 14, fala assim: falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada, porretes, para prendê-lo. Jesus sai dali preso, para ser apresentado ao Sinédrio, perante Pilatos, e para ser condenado e crucificado. Este cálice é o cálice que Jesus tomou por nós. O Getsemane demonstra o sofrimento antecipado de Cristo, por causa dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos salvar. O grande desafio que nós temos, irmãos, como igreja, é de vivermos esta fé pura, genuína, no Evangelho da graça de Deus. Você não pode fazer absolutamente nada pela sua salvação. Cristo nos oferece na cruz uma salvação completa. Lembra que uma das palavras da cruz ele disse: está consumado. É uma salvação completa. Muitos de nós ainda vivem naquele drama: se eu tenho que completar a minha salvação. Nós não participamos desta obra. Cristo ofereceu-se na cruz pelos nossos pecados. Ele fez o sacrifício que nos trouxe a paz, que nos trouxe a salvação. O que cabe a nós hoje é crermos nele como Senhor e Salvador da nossa vida e sermos alcançados por esta tão grande salvação. Que Deus nos dê a graça de compreender isto, amém? No próximo domingo nós vamos pela manhã estar falando alguns aspectos da ressurreição, e no domingo à noite nós vamos ter um culto muito participativo. Nós vamos ter o coral que está preparando uma cantata aí de Páscoa, as crianças está preparando com todo carinho um musical de Páscoa. À noite nós vamos ter também muitas visitas aqui, do momento quando retorna do encontro dos casais, e eles são trazidos aqui na igreja.
e apresentados para a igreja, os irmãos que fizeram o encontro, e aqui eles vão receber da igreja um testemunho da ressurreição de Cristo, um momento muito precioso para nós, que Deus nos dê a graça de compreender a importância dele para cada um de nós e para as nossas famílias, tá certo? Vamos colocar de pé, nós vamos cantar o hino 227, esses hinos você pode observar, são hinos que tratam do mistério da cruz, da história da cruz. Coração, ao mesmo tempo que enche de júbilo, de louvor ao teu nome, se enche também de gratidão, ó Deus, e de contrição,
sabemos que somos pecadores, não merecemos tão grande salvação, mas obrigado porque o Senhor se compadeceu de nós. Ó Deus, quando olhamos o Getsêmani como antecipação da cruz, aquele momento de agonia do nosso Salvador, aquele momento quando ele clamava: se possível, passa de mim este cálice, e ao mesmo tempo ele submete à vontade do Pai. Ó Deus, nos mostra como devemos também viver como teus filhos aqui sobre a terra, submissos à tua vontade até a morte. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis até a morte, conforme a tua promessa da coroa da vida. Guia os nossos passos, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ajuda-nos agora a caminharmos com gratidão ao Senhor por tão grande salvação. Sustenta a nossa vida e a nossa fé, nós te pedimos no nome de Jesus, amém. E agora, irmãos amados, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, sobre vós permaneça, até o dia de Cristo, agora e para todo sempre, amém. A igreja pode assentar-se. Nosso Ministério de Integração nos comunicou aqui algumas pessoas que nos visitam. Eu quero pedir que elas se coloquem de pé e serão recebidas, recepcionadas pelo nosso Ministério de Integração. Alana, cadê a Alana? Se coloque de pé. Está ali. Alana, nós agradecemos a sua visita, viu, Alana? Deus te abençoe. O Cadu está aproximando aí. A Daça, cadê a Daça? E o Josué, é isso? Então são os três. Vou pedir que vocês já fiquem de pé, né? Olha, Josué, a Daça e a Alana, muito obrigado da visita de vocês. Deus os abençoe, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso meio, tá bom? O Ministério de Integração pode acompanhá-los. Tem mais alguém nos visitando nesta noite? Pode acompanhar aí o Ministério de Integração. Tem mais alguém nos visitando? Tem um casal ali, não é? Pode se colocar de pé. Eu peço que se coloque de pé. Como que é o nome do casal? Milton. Hamilton. Marisa, muito obrigado pela visita de vocês, tá bem? Receba os cumprimentos. Tem outros jovens ali nos visitando. Nós queremos pedir ao Ministério de Integração que faça aproximação aí destes jovens. São muito bem-vindos conosco. Tem mais alguém nos visitando? São estes. Nossos visitantes acompanham o Ministério de Integração, que eles vão fazer a recepção aí, as honras da casa com as nossas visitas. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Leva nosso abraço. Tem também a senhora aqui nos visitando. Cadê a Karine? Está ficando a senhora aqui, leva também ao Ministério de Integração, né? Nós, hein? Sim. Que está acompanhando. Então tem um lá no Rio pedindo as orações da igreja, que nos acompanha o culto aí pelo nosso sistema de televisão aí online. Nós então estaremos lembrando depois de orar por eles. Irmãos, eu quero apenas reforçar aqui, não vamos esquecer da nossa programação de Páscoa na igreja. Olha direitinho no boletim. E o coral então é às 17 horas na sexta-feira, né, dona Elza? Vamos estar aqui e vamos lembrar durante essa semana. É uma semana boa para a gente ler, recordar esses textos do Evangelho, a respeito do julgamento, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Façam isso durante essa semana, essas leituras, elas são muito oportunas para nós. Vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentar aos irmãos.